Pronto, boa noite. Meu nome é Levi, eu sou residente do HGF, sou R3. O nosso caso vai ser um caso que a gente, na verdade, foi um caso avaliado pela equipe de neuroradiologia do HGF no mês passado. E a gente, por conta mesmo dos casos, que são muitos, foi optado para a gente apresentar dessa vez, esse mês. Mas é um paciente que, desde o mês que vem, estava em acompanhamento lá no HGF e, inclusive, continua internado lá. Um breve resumo. É um paciente de 23 anos, que agora já tem 24, que iniciou com um quadro de cefaleia súbita, uma diplopia com ptose à direita. Foi visto que se tratava de um acometimento dos nervos cranianos 6 e 3, uma paresia incompleta à direita, certo? Importante saber a topografia desses dois nervos, né? O craniano 6 e o 3 à direita. Foi feita uma avaliação clínica inicialmente, sorologias que deram todas normais, HIV normal, negativo, sorologias para hepatite, VDRL tudo negativo. Foi feito um estudo de líquor também que não mostrou nada significativo. Foi solicitado então uma TC de crânio para uma avaliação inicial. Vou colocar aqui, primeiro TC de crânio. Só não lembro como é que esconde o nome aqui. Aqui é? Pronto. Aí tu pode ir no azinho ali, aí tu clica para a setinha para baixo, aí Hide Patient Data. Pronto, beleza. Então pronto, aqui a gente tem a TC de crânio da admissão, foi realizado no dia 9 de maio desse ano. Vou ajanelar um pouco aqui, começando lá da alta convexidade, vou descendo aqui devagarzinho. Vou colocar a janela óssea e depois eu volto para janela de parênquima. Janela óssea não tinha nada significativo, não tinha fratura, não tinha história de trauma. Realmente era uma disfunção neurológica periférica, principalmente acometendo nervo pacraniano 6 e 3 à direita. Descer um pouquinho aqui. Parte óssea nada significativo. Então, só para o pessoal aí já se situando, né, quando tem um paciente com essa queixa, né, de paralisia de nervos cranianos e se concentra aí na terceiro, no sexto, por exemplo, poderia ser quarto, quinto também, né? Uma coisa que você já tem que aproveitar que você tem uma TC em mãos é olhar a parte óssea que por onde passam esses nervos, né? Por exemplo, ali na região paracelar, né? Ver se não tem nenhuma erosão óssea, alguma coisa assim, né? Que na ressonância às vezes é difícil. Então aproveita para ver que não tem aí um condossarcoma, né? Enfim, cordoma, alguma coisa assim. Exatamente. Em que tiver que não tem nenhuma área assim de erosão óssea, né? Nada no relevo ósseo significativo. Alguém quer comentar alguma coisa que tenha achado diferente nessa TC? Ou vocês querem que eu já mostre a ressonância? Aparentemente, quando a gente compara aquela região do seio cavernoso, né, de um lado e do outro, a aparente assimetria, né? Se você vê o lado direito, é como se tivesse mais, exatamente aí nesse ponto, tivesse mais assimétrico em relação ao esquerdo. Perfeito, é isso aí. Aparentemente, assim, é mais difícil, né, de dizer o que é só pela TC, mas é como se fosse um espessamento da região ali do seio cavernoso, né? Perfeito. A parte óssea aparentemente não parece ter relação com essa lesão, parece uma lesão com densidade de partes moles, sem tanta calcificação associada e melhor avaliada pela ressonância, né? No mesmo dia ele fez a ressonância já.
A gente vai começar aqui pelo T1. Então, assim, eu vou tentar ser um pouco objetivo para a gente focar naquilo que é importante para o caso. O caminho realmente é esse, é uma lesão no seu cavernoso à direita, que bate com a clínica do paciente. Então, é uma lesão que clinicamente parece envolver os nervos cranianos à direita, e é uma lesão que na TC está centrada ali no seu cavernoso, né? Vamos olhar aqui no T1, como é que se comporta a lesão. Aqui no T1 a gente vai olhar aquela lesão que a gente tinha visto. A gente vê que é uma lesão que tem mais um sinal intermediário aqui em T1, na região do seu cavernoso à direita, certo? Fechar aqui. No T2, a gente tem que é uma lesão, um sinal mais baixo, né? Não, ou desculpa, um sinal um pouco mais alto, né? Não tem um hipossinal nem sinal intermediário, é um sinal mais um pouco mais alto aqui no T1. Desculpa, é um sinal mais para intermediário abaixo, né? Um hipossinal aqui em T1, em T2, desculpa. No T1 pós-contraste, vou pegar aqui um volumétrico. Aí que a gente foca na lesão, né? A lesão não parece ter um realce tão significativo. Nesse caso que a gente não cheguei, a gente chegou a fazer a subtração, mas aqui tem um realce meio que envolve um pouco aqui a carótida, né? Ó, um realcezinho na carótida, mas a própria lesão em si parece ter continuar com um sinal mais intermediário aqui no T1 pós-contraste, né? Teve um discreto realce, mas não teve um realce tão significativo, né? Tá aqui na região do seu cavernoso, envolvendo aqui a artéria carótida interna, sem aparentes sinais de invasão significativos, né? Vamos olhar aqui a difusão. Vou dividir aqui a tela, colocar o SBMU à esquerda e o mapa ADC na direita. Focando aqui na região do seu cavernoso direito, aparentemente é uma lesão sem restrição à difusão significativa. Pronto. E o flare, para terminar essa parte da ressonância. E a lesão no flare. Não tem tanto hipersinal no flare, tem um sinalzinho intermediário a alto no flare. E é isso. Depois volta o coronal, o pós-contraste. Coronal pós-contraste, certo. PGE 3D. Eu acho que é que dá para ver melhor. Pega aquele que reformata. Esse aí. Esse aqui, eu acho que tem um que é contraste, acho que é esse aqui. Isso, aqui lá embaixo. Ele bota um coronalzinho aí. Pronto, aí amplia aí, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem uma lesão no seu cavernoso. Um pouquinho mais para frente. Aí, né? E muitas vezes a gente se depara com essa situação e fica sem saber exatamente do que se trata. Algumas vezes, você tem algumas dicas, né? Depois o Levi vai discorrer aí sobre o diagnóstico diferencial, né? Mas o fato aí de ela não ter um realce tão importante, isso é uma informação crucial aí, né? Então, quando a gente viu esse caso, a gente viu, ele achou, puxa, não está realçando muito, né? Aí a gente já descartou um pouco o meningioma, né, que é comum nessa região, hemangioma, descartou. E aí ficou, o que será isso, né? Tolosa errante, também foi colocado aqui, o Chico Leandro colocou. Também uma lesão assim meio inflamatória, que
tem, acho que nas vezes que eu vi, tem mais realce do que isso, sabe? A impressão que eu tive aí é que ele poderia ser uma trombose do seu cavernoso. Porque eu achei muito pouco captação, sabe? Assim, relativamente às demais lesões que a gente vê aí, né? Mas, enfim, se alguém, se alguém tiver, o Gui está contribuindo aí com uma questão de diplopia que ele não tinha, né? Diplopia dolorosa. Ele tinha diplopia, professor, mas não era dolorosa, não tinha associação com dor. A dor que ele tinha era uma dor mais para cefaleia mesmo, frontal, mas meio que difusa. Alguém quer falar algum possível diagnóstico? GG4 entra no diagnóstico, perguntando aqui sobre GG4, se entra no diferencial, entra sim, né? Visa, pensando em doença linfoproliferativa, também, outra opção, né? O GG4, ele tem caracteristicamente um baixo sinal em T2, bem marcado, sabe? Coisa que pode tentar ver de novo aí o T2. Pode sim. Não sei se é tão baixo o sinal em T2. Um coronal T2 axial. Ele é um pouco baixo. É um pouco Realmente. baixo, entraria sim. Entraria sim no diferencial. Mas, enfim, ficamos nessas opções e a gente se surpreendeu depois com o que veio aí. Professor, eu posso mostrar rapidamente a TC de tórax, abdômen, pelve? Pode. Ele Foi o fez, que nos guiou aí nesse caso. pronto, ele fez uma TC meio que para um rastreio de algum possível foco neoplásico primário. Aí, assim, no sem contraste. Deixa eu carregar aqui. Pronto, no sem contraste aqui, eu vou ser bem objetivo, porque vai ser direcionado. A gente vê aqui uma linfonodomegalia bem globosa, bem, assim, atípica, né? Aqui à direita, linfonodomegaliazinha. Mas, assim, o pulmão realmente nada significativo. Aqui na adrenal direita tem essas calcificações que podem ter um aspecto mais para sequelar, a hemorragia prévia, infecção prévia, não necessariamente associada ao nosso caso. Aqui tem alguns linfonodos retroperitoneais proeminentes, alguns chegam a dar megálicos aqui, mas realmente um linfonodomegalia maior mesmo, que a gente identificou foi a axilar. Vou colocar aqui com o tórax, só para mostrar. O pulmão não tem nada significativo. O arterial, a gente viu que aquele linfonodo realçou bem. Axilar, bem regular, globoso. Perda do hilo, né? Aqui no fígado tem até um nódulozinho que depois a gente percebeu. Um nódulo hepático aqui no segmento 3. E alguns linfonodos retroperitoneais, só que sem tantas megalias, né? Então, basicamente é isso. A gente achou essa linfonodomegalia aí. Continuar aqui o caso. Então, pronto, assim, basicamente, o diagnóstico sindrômico é a síndrome do seio cavernoso, que são um conjunto de sinais e sintomas que se referem a alguma patologia que está ou perto, comprimindo o seio, ou realmente dentro, com o epicentro no seio cavernoso, como é o caso da nossa lesão. A clínica, ela vai estar associada ao acometimento vascular, mas principalmente ao acometimento neurológico, ou seja, comprimento de nervos cranianos, que estão ali associados, né? Geralmente causa uma oftalmoplegia nos nervos 3, 4 e 6. O mais comum é a diplopia, que o paciente tinha diplopia, tinha cefaleia e diplopia. Perda sensitiva facial, além da motora, a sensitiva, geralmente nos ramos V1 e V2 do facial. Síndrome de Horner pode também estar associado. Dor, se tiver um paciente, por exemplo, tolosa Hunt, que é uma inflamação idiopática,
que é um diagnóstico diferencial, vai ajudar a contribuir para o diagnóstico de Tolosa Hunt. Se não, fica mais complicado afirmar. Quemose e proptose podem ser de origem vascular, fala mais a favor de algo vascular, que o paciente não tinha. Algumas hipóteses possíveis. Aí é uma série de diagnósticos diferenciais possíveis para esse caso. Eu sublinhei aqui os principais, os que são mais relatados na literatura, né? O meningioma, a inflamação orbital com envolvimento do seu cavernoso secundário, que é a síndrome de Tolosa Hunt, que é idiopática, processos infecciosos primários de seu cavernoso, que podem estar associados, neurinoma, chivonoma geralmente do nervo facial, dos ramos V1 e V2, geralmente é do nervo facial, mais comum, hemangioma, linfoma, metástase, aneurisma, hemangiopericitoma, macroadenoma hipofisário, tumor de base de crânio e câncer de nasofaringe também são diagnósticos possíveis, ou seja, é uma série de fatores que aí você não, às vezes o próprio aspecto da imagem não vai favorecer 100% para um lado, né? Mas você vai vendo pistas ali da ressonância, da ATC, vai vendo as pistas clínicas que o próprio paciente apresenta, e você vai complementando com o restante dos exames. O nosso paciente, a gente, além da clínica, que foi direcionada ao nervo craniano, a gente tinha os achados de ressonância que ajudaram bastante, e a gente teve o achado da linfonodomegalia, né? Então, alguns diagnósticos possíveis. Meningioma, assim, essas lesões, muitas podem ser bem parecidas e muitos achados podem ser até sobrepostos entre si, mas basicamente o meningioma, você vai ter um realce bem vívido e praticamente homogêneo pelo contraste, como qualquer meningioma. Esses meningiomas, como o meningioma é uma lesão muito comum, extraxial, pode simular as outras lesões, mas você vai ver achados bem característicos, como realce intenso, uma base dural, você pode ver um sinal da cauda dural, indo aqui para a região paracelar, então você pode ter esses achados associados. Geralmente você tem um sinal mais alto em T2, que não é o nosso caso, você tem um realce vívido e homogêneo, que não é o nosso caso também, e não falaria tanto a favor de meningioma. Sem falar que o meningioma tem um efeito mais, digamos assim, ele não necessariamente, mas ele pode ter um efeito mais compressivo. O nosso caso era um efeito mais de crescer e meio que delineando ali os vasos e as estruturas, mas não tinha tantos achados que falassem a favor de meningioma. O chivanoma do trigêmeo, que é um caso de chivanoma, é uma lesão semelhante, mas aqui você pode ver alguns focos císticos adjacentes, geralmente na periferia, umas áreas císticas. O sinal mais para alto, intermediário alto no T2, um realce que não é necessariamente homogêneo, é bem vívido, mas ele é heterogêneo, tem áreas que não realçam, que são as áreas císticas, né, que também faz diagnóstico diferencial, né, e você vê se tem algum grau de alargamento do conduto auditivo, que é mais comum no chivanoma, né, dependendo do grau de acometimento, se ele alarga ou não o canal auditivo, também é o canal auditivo, isso. A síndrome de Tolosa Hunt, que é uma inflamação idiopática que acomete secundariamente o seu cavernoso, mas ela inicia no ápice da órbita, que ela pode ter alguns sinais semelhantes, um sinal mais baixo em T1, um realce, que pode ser homogêneo heterogêneo no contraste, no FLE não tem tanto hipersinal no FLE, e no T2 também é um sinal mais para um pouco intermediário a alto no T2. Outro diagnóstico possível é hemangioma. No hemangioma, você vai ter marcadamente um alto sinal em T2, bem homogêneo. Não é muito clássico ter áreas heterogêneas, áreas císticas de permeio, mas você pode ter. Aí aqui você vê o vaso passando dentro, né? E o sinal mais baixo no T1. Então, geralmente você vê pelo T2, que tem um sinal mais alto no T2 e também pode ter realce pelo meio de contraste. O diagnóstico final foi feita a biópsia acho que eu coloquei aqui, pronto. Foi feita a biópsia daquele linfonodo na região axilar. Então ficou como um síndrome do seio cavernoso, como a gente falou, à direita, por provável infiltração linfoproliferativa, ou seja, o paciente tinha uma doença linfoproliferativa e acometeu o seio cavernoso de forma secundária. E causou essa infiltração dos nervos cranianos 3 e 6, com paresia. Clinicamente, a gente viu uma paresia do 6 e do 3, incompleta à direita. Na biópsia, foi visto que era um linfoma não células B, que é o mais comum, o linfoma de Burkitt, com acometimento do sistema nervoso central. As sorologias estavam negativas. Aí aqui, os achados morfológicos da histopatologia da biópsia foi realizado no mês passado. Deu suspeito para linfoma não Hodgkin, e aqui a imunohistoquímica, que também foi realizada.
Falando um pouco da linfomatose, basicamente, a linfomatose é o termo que a gente usa para falar do linfoma do sistema nervoso central, que não é primário do sistema nervoso central. Então, é um acometimento secundário de uma doença linfoproliferativa de base, que iniciou em outro local e teve um acometimento neurológico extranodal, ou seja, um linfoma que, de forma extranodal, acometeu o sistema nervoso central. E, na verdade, não é nem central nesse caso, né? Cometeu o sistema nervoso periférico, né? Periférico com os acometimento dos nervos cranianos. Então, é uma causa rara de neuropatia pela infiltração da doença da neoplasia hematológica, né? Geralmente, como é o nosso caso, é não Hodgkin, células B, que é o Wood Bucket, é um dos tipos, que é a manifestação neurológica menos comum do linfoma, que é de linfomatose. Geralmente é de 50 a 60 anos, nosso paciente tem 23. A ressonância sozinha, fora a clínica, fora outros achados, fora a biópsia, você não consegue dar o diagnóstico, por mais que você sugira. O contraste sempre é útil, porque ele vai mostrar um realce devido à infiltração linfomatosa, que não foi tanto o nosso caso, mas uma informação que não bateu tanto, porque geralmente você vai ter um linfoma, um realce mais importante e homogêneo. Nesse caso, a linfomatose do nosso paciente, não, ela não teve um realce tão significativo. É importante visualizar alterações cranianas, que a gente viu que tinha. Aparece mais frequentemente como sítio extranodal de um diagnóstico existente. No caso, a gente deu esse diagnóstico, a gente não, né? A equipe da HGF. O padrão ouro é a biópsia, então ele foi para a biópsia e foi dado o diagnóstico. Aí aqui, basicamente, um caso da literatura que eu achei, que a gente tinha um paciente com linfomatose, nesse caso bilateral, que até se assemelhava um pouco a um meningioma, parecia ter até uma cauda dural aqui, ou seja, uma lesão extraaxial, mas que se provou ser uma linfomatose mesmo, por biópsia. Você vê mais ou menos as características que se assemelham ao nosso caso. Realça, nesse caso aqui da literatura, realçou um pouco mais, mas não foi um realce tão importante assim também. Então, geralmente a linfomatose não tem um realce tão importante, embora possa realçar sim ao contraste. E é isso. O paciente aí, nosso paciente teve, assim, sorte, entre aspas, né? Porque teve o primeiro acometimento dele já deu sintoma, né? Se tivesse tido um acometimento dural, aí, enfim, ia demorar mais para dar um sintoma que o levasse a procurar ajuda, né? Então, foi direto no seu cavernoso, então já deu bastante sintoma, né? Ele já, aquela linfonodomegalia, ele não estava nem queixando-se de nenhuma massa axilar, nem nada, né? Foi uma varredura que foi feita. Então, provavelmente, se não tivesse sido dado diagnóstico, ia se transformar numa coisa parecida com esse último caso aqui que o Levi colocou, né? Uma linfomatose mais disseminada. Então, beleza aí. Bem legal, parabéns. Muito bom aí, Levi. Excelente caso, Daniel. Eu fiquei só me perguntando se caberia o termo linfomatose nesse caso, hein, Daniel? Porque ele está no seu cavernoso, né? A linfomatose, normalmente você espera aquela continuidade do nervo, o trajeto do nervo, né? Até ele mostrou que se pegava ali o trigêmeo. Não sei se esse termo seria cabível linfomatose, mas um acometimento do linfoma no seu cavernoso, certamente, né? Mas parabéns, Levi, pela forma que você apresentou, viu? Muito didático, muito objetivo e seguro. Foi bem bacana essa tua construção, começo, meio e fim. Obrigado, muito bom. Joia. Parabéns aí, aí. Daniel, tu acha que esse termo linfomatose é cabível aí? Eu acho que linfoma é melhor. Né? Linfoma do seu cavernoso, ponto, né? Mas não ainda. Porque o linfomatose é quando você tem aquele. O linfomatose é quando você tem menos nervos realçando, vários nervos em conjunto. Mesmo esse caso que ele mostrou do bilateral do seu cavernoso, você vê que tem uma extensão do trajeto external dos nervos trigêmeos, né? Isso. Só uma discussão acadêmica, semântica aí. Sim, professor. Eu dei uma olhada sobre isso também, porque às vezes ele fala muito sobre a linfomatose no sistema nervoso periférico e geralmente associado a acometimento, por exemplo, de caldequina, realmente meio periférico, mas ficou meio confuso quando é no seu cavernoso, né? Quando você vê, classicamente, a linfomatose do seu cavernoso, você vê a infiltração com realce, né, do nervo. E aqui a gente não viu, embora tivesse clínica,
né? E podia ser, por exemplo, um linfoma causando algum tipo de efeito compressivo sem infiltrar tanto. Pode ser, aí nesse caso a terminologia não fica tão clara na literatura, pelo que eu vi, no artigo que eu vi. Mas realmente fica como se fosse ele fala que é linfoma, se destina geralmente a falar do linfoma primário, e a linfomatose é como se fosse um acometimento secundário do linfoma sistêmico. Mas, no nosso caso, que não deu para ver classicamente os sinais de linfomatose do seu cavernoso, acredito que realmente, como vocês falaram, né? Fica mais para um linfoma acometendo o seu cavernoso, né? Beleza. Parabéns aí. Obrigado, professor. Obrigado. Joia, vamos dar seguimento. Eu fiquei com dúvida aqui, eu só perdi. Ele era de células B ou era não células B? Eu perdi aqui. É Burkitt, não células B. Ah, não células B. Isso, é o mais comum. O mais comum para o caso da linfomatose, né? Vamos chamar de linfomatose, mas no nosso caso realmente bateu. Né? Mais comum células B. Esse era Burkitt, né? Isso. Beleza. Aqui, no caso, não tinha restrição, né? Não, tinha não. Pois é, ali tem muito artefato, né, cara? É difícil ali você... É difícil, eu concordo, Daniel. Não dá pra gente falar se tem ou não tem. Se tem um artefato ali, a gente não fica seguro aquela região. Concordo, Daniel. Também não fiquei seguro ali, não. Dizer se tinha ou não tinha. Não, essa era a minha dúvida. Obrigado. E é uma lesão pequena, né? Assim, então, para você, naquela região, a lesão pequena compromete um pouco a análise, né? Beleza, pessoal, valeu. Então, vamos lá. A Natália deu certo aí? Não deu certo. Não deu certo? Eu fui ver um erro do Mac aí da atualização, que tá várias pessoas com o mesmo problema. Aí o Felipe vai compartilhar a tela dele e eu mandei aula para ele, pra gente pra dar certo. Beleza. Show de bola. Então, o Felipe vai me ajudar aí. A gente vai discutir mais um caso. Parabéns aí à apresentação do Levi. Esse mês foi cheio de casos capciosos. E para quem não me conhece, meu nome é Natália Bilha, eu sou R2. E vamos dar prosseguimento aí. Pode passar, Felipe, por favor. Então, a gente pegou um paciente masculino de 67 anos, agricultor, natural de Jaguaruana, casado e analfabeto, que chegou com a filha contando a história, certo? Era um paciente que previamente era rígido, iniciou um quadro em março desse ano, com uma cervicalgia intensa diária que melhorava parcialmente com o uso de analgésicos simples, né? De pirona, paracetamol e alguns AINES. E aí, devido à persistência do quadro, ele procurou atendimento médico, porque ele era muito resistente a procurar atendimento. Aí, né, nessa situação, ele realizou uma TC de crânio, que a TC só deu uma sinusopatia. Ele foi tratado com clavulin por 10 dias e apresentou melhora a princípio do quadro, certo? Mas aí, posteriormente, ele voltou a apresentar as queixas e evoluiu também com um quadro de dificuldade para deambular. Ele anteriorizava o tronco, né, e começava a andar com aquelas marchas de passos curtos, certo? Além disso, ele apresentou 5 episódios de queda nesse mesmo período. Pode passar. E aí, em abril de 24, né, ou seja, uma evolução bem rápida, ele começou a apresentar quadros de esquecimento. Ele criava vários animais no sítio, né? Ele esquecia quais eram os animais que ele criava, quais eram as consultas, dias de consulta, enfim, ele esquecia essas coisas em particular que foi comentado na consulta. E fora isso, perceberam uma mudança no comportamento dele. Como eu falei, a fonte de história foi a filha. Então ela percebeu que ele queria ficar mais tempo sozinho, ele andava sem rumo, parou de tomar banho, parou de trabalhar. Ele apresentava uma apatia, sono inquieto, começou a apresentar alguns movimentos. Natália, acho que está sem som. Nath, tu fechou teu microfone.
Acho que ela vai reiniciar aí para ver se vai voltar. Pronto, voltou. Estão conspirando contra a minha aula aqui. Vocês conseguiram acompanhar até que parte que eu falei? É a parte do comportamento, Aí ele começou com movimentos repetitivos, né? Dificuldade de fala, apresentou uma voz um pouco mais rouca, mais assim, uma voz mais arrastada. Nesse mesmo período começou a apresentar disfagia, do tipo entalo, né? E dificuldade para se alimentar. Diante disso, ele teve uma perda ponderal de 6 quilos, de março para abril, né? Em um mês, praticamente. E fora tudo isso, começou a apresentar, além desses movimentos repetitivos, começou a apresentar tremores em mãos, principalmente para pegar objetos. Por exemplo, ele ia tomar um café, pegava a xícara e ficava com os tremores ao movimento, né? E fora isso, começou um quadro de soluço. Nega febre, nega sudorese noturna, nega alucinações visuais e auditivas, nega queixas esfincterianas. E aí, diante de tudo isso, ele foi internado para investigação. De história patológica pregressa. Ele não tinha comorbidades, não fazia uso de medicações contínuas, fez uma cirurgia em 2021 para descompressão nervosa, com uma hérnia discal lombar, e de hábitos de vida ele era etilista, tinha cessado há mais de 30 anos, e etilista esporádico. A mãe tinha Alzheimer, assim, a mãe tinha Alzheimer, irmã mais velha com Parkinson e síndrome demencial também, irmão mais velho com os irmãos, né? Com síndrome demencial e a mãe Alzheimer. E aí ele foi internado, então, no dia 29 do mês passado, por um quadro de demência rapidamente progressiva, afetando principalmente a área da memória, atenção e orientação, uma síndrome parkinsoniana, de evolução subaguda, e uma síndrome consumptiva, né? Com aquela evolução lá de, eu falei, aproximadamente 2 meses ele perdeu 6 quilos. Aí foi levantado algumas hipóteses, como encefalite autoimune e alguma paraneoplasia, né? De exame neurológico, Glasgow de 15 era alerta, mas era desorientado no tempo e espaço, compreendia, repetia e nomeava os objetos. Sem apraxia, o reflexo glabelar inesgotável. Nos nervos cranianos tinha movimento extrínseco e mímica facial preservada. O fundo de olho tinha uma papila à direita pálida e com borramento, e o olho esquerdo ele não conseguiu visualizar muito bem porque tinham meios opacos, né? Fora isso, tinha disfonia, úvula e língua centrada. No motor, tinha força diminuída no dimídio direito, grau 4, e no esquerdo preservado, né? Grau 5. Tinha o tremor postural da mão direita, rigidez do punho direito, grau 2, redução da amplitude de abrir e fechar a mão bilateralmente e reflexo cutâneo plantar flexor bilateral. Que mais? Ele, na coordenação, ele não tinha dismetria e a marcha realmente era cautelosa, tinha sem o freezing, tinha aquele passos curtos, sem irritações meníngeas. E aí ele tinha uma TC que ele tinha realizado, um exame externo do dia 21/5, né, do mês que ele internou, que tinha uns sinais sugestivos de TVC. Aí ele entrou no HGF, foi internado, perfil enfermaria. Na admissão foi solicitado exames laboratoriais, sorologias, perfil inflamatório, sumário de urina. Ai, desculpa, eu esqueci de pedir para passar a tela. E a punção lombar. E diante de tudo isso, foi feita uma nova ressonância e anjo de crânio. Aí tu consegue abrir, Felipe, a imagem.
Aí tu pode botar no flare primeiro. Mostra o flare. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode passar devagar. Então, no flare a gente vê umas alterações, né, na substância branca, em ponte, no pedúnculo cerebelar médio. E aí, vou deixar pra falar o próximo, né? Aí tu pode botar. Alguém quer comentar? O senhor quer comentar alguma coisa? É o T2. Vai passando devagarzinho um por um, né? O T2, o flare, o T2. Eu subi um pouquinho a imagem para tirar de cima dessa tirazinha aí do. Aí, para não perder a parte de baixo. Além dessas alterações na substância branca, já nessas imagens dá para ver algumas outras coisinhas aí que estranhas. Que aí a gente pode ver melhor no SWI, né? Vamos ver o SWI. Acho que tem uma perda do flow voids, né? Pelo menos parcial, principalmente no T2 do seio sagital superior, parte mais posterior dele, talvez. Uhum. Bota no SWI, Felipe, por gentileza. Aí. Show, obrigado. Então, dá para perceber que tem vaso demais, né? Pois é, tem uma proeminência, né, das veias corticais. Difusamente, né? Isso. E aí tu pode botar também no pós-contraste. Caso você só consegue realmente chegar a uma conclusão depois que vê tudo. Aí o contraste já começa a dar alguma luz. Parece que tem uma impregnação na dura mata, esquisita, né? E às vezes. Essa parte menina, Foi? difuso. Um engurgitamento venoso, né? Tanto na dura, como também pela proeminência dos vasos piais, né? Principalmente que a gente vê no fundo de sulco, essas coisas do tipo. Perfeito. Exatamente. Pronto, aí tem o 3D TOF aí, que Toff, foi o que nos ajudou mais. Acho que lá para cima. Essa aí é a angivenosa, né? Também é importante, né? Passa aí a angivenosa. Ó. Veja quantas veias você vai ver aí, né? Proeminentes aí. Beleza. E eu acho que lá para cima tem um 3D TOF. A imagem fonte do 3D TOF, acho que está mais para aí, tá aqui. Pronto. Aí tu sobe um pouquinho aí, por favor, a imagem, para manter mais um pouco, para não tira perder a... esse 10, esse comunicado aí do. acho que para cima, fica melhor. Pronto. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. E aí, é um 3D TOF sem contraste. E alguém quer olhar Pode ir aí? devagar, Felipe, aí. Põe um pouquinho mais devagar, por favor. Ixi, Aí tem que entrar novamente.
Então, aí o 3D TOF com essas... O que é que tem hipersinal no 3D TOF, né? O que tem fluxo de alta velocidade, né? E tem alguma coisa aí que não é para ter alta velocidade, que está brilhando aí no 3D TOF, né? São os seios, né? Seios transversos, sigmoide. E aí, juntando tudo isso, vai lá, pode continuar, Nathan. Vai lá. Então, vamos lá. Como o Leandro mesmo disse, né? No pós-contraste, a gente já confirma que tem um engurgitamento, né? Venoso difuso, principalmente na fossa posterior e supratentorial e aquele realce da dural, né? E aí, no 3D TOF, não sei se vocês conseguiram ver, mas tem aquelas áreas serpentiginosas ali, né? No seio sigmoide transverso, mais acentuado à esquerda. E aí a gente também tem, acho que não deu para ver, mas o seio reto com alto fluxo, né? A circulação ali tudo com alto fluxo, como o Dr. Daniel acabou de mencionar. E aí isso tudo abriu a possibilidade de uma fístula arteriovenosa dural, nesse caso secundária TVC que o paciente teve, né? Previamente ao internamento. Então, realmente foi fechado esse diagnóstico. O paciente foi encaminhado para hemodinâmica. E aí ele realizou a angiografia com a embolização, né, da fístula. E foi feito isso no dia 13, né, desse mês. Tem uma TC pós-arteriografia, eu não sei se o Felipe conseguiu baixar. E aí, enquanto ele vai abrindo, eu vou comentando aqui o caso, né? E aí, posteriormente, o paciente foi... Tá, ele conseguiu abrir. E aí ele foi embolizado, né? E aí ele foi levado à unidade de AVC e tá nos cuidados intensivos agora, certo? E aí, diante do caso, a gente encontrou 2 artigos, um da Neurology, que falava justamente isso, né? A fístula arteriovenosa dural mimetizando uma leucoencefalopatia. E aí o artigo apresenta 3 casos, esses 2 artigos, né? Apresentam 3 casos de pacientes, desculpa, com demência progressiva e que tiveram alterações difusas da substância branca na ressonância, né, associadas à fístula arteriovenosa dural, envolvendo os seios sigmoides transversos, semelhante ao nosso caso, né. Na angiografia de ambos os pacientes, a fístula tinha associação com a oclusão do seio venoso dural, e a hipertensão venosa do seio reto resultou em isquemia da substância branca. E aí tinha essas alterações difusas da substância branca, certo? E aí os pacientes progrediam com sintomas neurológicos, incluindo a demência nesse espectro, né? Então, pode passar o próximo, Felipe, por favor. Então, a gente tem aí o primeiro caso, né, do paciente, são exames parecidos com o nosso, né? A gente vê esse engurgitamento, serpenginoso aí na topografia do seio sigmoide, né? E o seio reto bem com alto fluxo, né? E aí a alteração da substância branca, bem semelhante do nosso paciente também. Pode passar. E aí esse outro caso, né, o segundo caso, que mostra exatamente essa figura B, né, que é a de baixo, né, muito parecido com o nosso paciente, né? É uma TC de crânio axial com contraste, né? E aí mostra bem esse engurgitamento mais na fossa posterior, né? E aí é mais ou menos a fisiopatologia da fístula, né? Onde a gente vê, eu não consigo apontar, né? Então a gente pode seguir aí o diagrama que ele tentou desenhar, né? Que tem a oclusão dos seios sigmoides e aí cria como se fosse uma circulação, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, fica um refluxo venoso, né? Então, assim, o que
interessante nesse caso é justamente essa alteração na substância branca, né? Porque assim, a fístula em si não é uma coisa tão rara, né? A gente vê relativamente uma certa frequência, não é assim todo dia, mas todo ano a gente vê uma, talvez. Mas com essa alteração na substância branca, eu nunca tinha visto, né? Também achei muito interessante. Talvez aí a fisiopatologia, ele vá talvez pela congestão, né? Enfim, causa. E, de repente, no controle desse paciente, essa leucoencefalopatia vai desaparecer, né? Após a embolização. Justamente, e o trabalho falava exatamente isso, né? Que após a embolização, né, os sintomas tendiam a melhorar, né? Ter uma melhora progressiva, de acordo com a melhora da hemodinâmica cerebral, né? Então, foi basicamente isso, caso muito semelhante com o do artigo, né? Até a forma de apresentação, né? O paciente evolui com uma demência progressiva, aguda, e aí que teve essa alteração na substância branca e foi submetido à embolização e teve melhora parcial dos sintomas, certo? E era isso, gente. Muito obrigada. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o caso, fico à disposição. Show, Natália, excelente, viu? Gostei muito. Valeu, amigo. Parabéns. Excelente, Natália. Belíssimo caso aí. Aí entra naquela caixinha das causas potencialmente tratáveis de demência e de parkinsonismo, né? Você vê como a importância do papel da gente, né? Que você pode fazer, que esse paciente, você com essa intervenção, pode pelo menos, além do diagnóstico, né? Você pode evitar uma evolução desse processo e eventualmente uma regressão, né? Eu acho que aí vai acompanhar. Exato. Muito bonito. Obrigada, gente. Beleza, parabéns, Natália, pelo caso e pela persistência aí, em dar certo aí. Hoje foi difícil, estavam me sabotando aqui de todo jeito. Mas deu certo no final. Obrigada, doutor. Obrigada, Felipe, também, que ajudou aí a gente. Obrigado. Beleza, Leandro, tá por aí? Oi, professor. Estou aqui. Vamos lá. Meu último caso hoje, casozinho bem interessante, lá da Clínica Beroaldo, Jurema. Só tentar compartilhar minha tela. Não vi a minha tela cheia. Ok. Estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Pronto. Minha conexão está um pouco instável, tá? Se cair, tá? Aí vocês, de alguma forma, entrar em contato, alguma coisa do tipo que eu vou estar apresentando, mas eu acho que vai dar tudo certo. Bem, pessoal, como a gente falou, é o caso de uma clínica de rua, lá do São Carlos, né, da Beroaldo Jurema, e a gente conseguiu alguns dados na história clínica do paciente, que é muito importante, né, nesse caso específico. É muito importante você correlacionar com a clínica, tá? De tal forma que a gente tentou ir atrás, né, de algumas informações e conseguiu, tá bom? São escassas, né, mas eu acho que vai ajudar na elucidação do diagnóstico, tá bom? É uma criança, tá certo? VLSC, de apenas 3 anos, tá? Ele é acompanhado pelo pediatra com um quadro de paralisia cerebral por provável encefalopatia hipóxico isquêmica, tá? Ele foi um recém-nascido pré-termo, nasceu com 34 semanas e 5 dias, com baixo peso, tá? Com 1,880 kg, o APGA bem baixo, do primeiro minuto 3 e do 5, 5, tá bom? Com história de internação hospitalar mais prolongada, devido a complicações que ele teve durante o internamento, né, como também durante o parto. O exame físico, que é o paciente relevante, né, que apresentava? O paciente apresentava uma ictiose, tá? Nasceu, sim, tá? Com a ictiose, e essa ictiose tinha prurido, tá bom? Além de uma diplegia espástica.
tá? Esses é basicamente as informações clínicas que a gente possui. Agora a gente vai para as imagens. Pronto. Ok. Aqui é o exame de ressonância, tá? Magnética, tá bom? Aqui ele tinha 2 anos, mas hoje ele já está com 3. Inclusive, ele completou o aniversário ontem, né? O bebê. Vamos lá. Vamos começar pela difusão. Se alguém quiser comentando alguma coisa, vocês podem pedir para eu parar ou comentar alguma coisa que vocês vejam, tá? Lembrar do padrão de mineralização, 2 anos, geralmente o padrão já está completo, tá? Ok, vamos passando pelo T2, começa lá de baixo e subir. A gente já viu uma alteração de sinal aí, né? Isso. Tem, né, uma alteração de sinal. Se a gente fosse padronizar, logo a gente confirma no flare também, que tem essa alteração de sinal. Janelar um pouquinho para ficar mais evidente, tá? Essa alteração de sinal na substância branca, com predomínio nas regiões, principalmente peritrigonais, aqui na região posterior, tá? Simétrico, bilateral, bem como aqui no centro semiovais, bilateralmente. Tem um pouquinho periventricular, tá? Pode-se dizer periventricular, centro semiovais, nessas duas regiões. O SWI, então, janelada, não exibe tantas alterações, tá? Assim, que lembre alguma coisa de TORCH, alguma calcificação associado, ou algum padrão de sequelar, né? Tem um flare para a gente ver alguma coisa cortical, para a gente detalhar melhor córtex, bem com padrão de mielinização. Não exibe, exceto pelaquela correspondência num flare, tem um tênue e discutível, né, baixo sinal nessa região onde representa o alto sinal no flare. Tá bom? Aqui o volumétrico, vou colocá-lo, eu vou um pouquinho aqui para um minuto. Pronto. Vai. Tá. No padrão do flare, do volumétrico, a gente também não vê grandes alterações. Tá? Também não vê. Um pouco caloroso, não é tanto, não é espessado. As relações das cisternas estão ok, bem como o sistema ventricular como um todo. O aqueduto daqui, certo? Bem, e a gente tem basicamente aquelas alterações na substância branca, né? Periventricular de forma de um todo, tá bom? Aqui nós temos um pós-contraste. Ficou um pouquinho lavado, eu acho, mas ficou bom. Não parece realçar nada, né? Nada realça, aparentemente. Pronto, diante daquela alteração na substância branca, né? Alguém poderia sugerir qual grande domínio, vamos dizer assim, que
essa criança, aquela alteração que essa criança tem, possa estar se encaixar bem, esse padrão de alteração na substância branca, essa distrofia na substância branca, vamos dizer assim. Leandro, só relembrando aqui, além da ictiose, ela tinha mais o quê? Tinha alguma coisa, diplegia, convulsão? Tinha, professor, tinha diplegia espástica. Certo. Diplegia era principalmente a diplegia espástica, né? O predomínio era plural, mas, sabe? Vou voltar lá para o T2. Essas informações realmente são muito importantes. Impressionante, viu? Já confirmaram. Se for isso, né? Só vi uma vez só isso aí. Caramba. É incrível. Bom. E tem vamos dizer assim, a menina dos olhos, vamos dizer assim, de todos, é a espectroscopia, né? Se alguém quiser comentar um pouquinho da espectro, tudo bem que não tem, né, os marcadores aqui, mas para ajudar, eu vou Em tentar. torno de 0,3, né, por ali. Opa, peraí. 0,2, 0,3. Pronto. Pronto. Acho que fica mais ou menos. Não sei se vocês estão vendo as duas telas aí. Isso. Pronto. Aí o que a gente tem, mais ou menos? O pico de N normal, né? O N acetilaspartato é o pico maior e o primeiro, né? Que se apresenta mais ou menos no nível 2, como a gente vê aqui. Tá? Esse é o pico de N acetilaspartato. E aqui, certo? A gente tem um pico anterior a esse, que não é um padrão normal, né? Em torno de 1,3, né, professor? Mais ou menos? 1,3, 1,6, mais ou menos nessa região, que não é normal e que, nesse ponto, a gente lembra geralmente de um elemento, né, que tem um pico nessa região. Alguém poderia mais ou menos dizer qual seria esse elemento? Não sei se esse aqui está melhor de ver. Esse aqui é o mesmo. Em outra localização, também foi colocado o voxel nas alterações Aham. em flare, né? E acho que foi em duas localizações diferentes. Sim, entendi. É de 35, né? As duas. Aham. Não foi feito 144, né? Porque estava o exame já ficando muito longo. Sim. Mas aí seria interessante, né? Para que ajuda a diferenciar o lipídio do lactato, né? Exatamente. Mas, provavelmente aí não é um pico duplo, não é um pico único, né? Uhum. Exato. Realmente é lipídio mesmo. Pois é, nessa região precessa mais ou menos né, o lipídio. Então, um pico nessa região, né, lembrar do lipídio. Além disso, a história clínica, né, ajuda bastante a sugerir que seja realmente o pico de lipídio. Tá bom? Alguém tem alguma hipótese, alguma coisa? Então, você está dizendo para a gente que ele tem quitiose, Isso, tem uma leucopatia, que ele tem diplegia e que ele tem a anomalia do metabolismo do lipídio, é isso? exatamente. É isso. Esse Aí tem só que colocar no chat GPT, aí dá o diagnóstico, né? Fantástico, realmente, casão, Daniel, muito, é muito muito bom, lindo. muito bom. Olha aí. Evisa tá bem, viu? Acertou os dois casos. Foi mesmo, ó, parabéns, viu? Parabéns mesmo, porque assim, diagnóstico diferencial quase não tem, né? É quase uma assinatura, vamos dizer assim, esse padrão. Muito bem. Beleza. Podemos começar. Pode seguir. Uma aula rápida, tá, pessoal? E se tratava de uma síndrome de Sjögren-Larsson, tá? Vou colocar aqui, não sei se tá certo. É uma síndrome bem rara, tá? Bem comum, tá certo? E tem alguns poucos casos na literatura, em que é uma doença neurocutânea, tá? Autossômica recessiva rara, tá certo? Que está relacionada a essa síndrome, a SSL, né? É o gene que está envolvido, é esse ALDH32A, que pertence a esse cromossomo 17p11
2, que curiosamente dá o cromossomo bem próximo da NF1, tá bom? Também esse gene é responsável por sintetizar essa proteína, a FAO de LETH, que devido a esse erro inato, né, do metabolismo do lipídio, provoca um acúmulo desse, principalmente na célula, fazendo distúrbios, principalmente da membrana celular. E esse acúmulo desses lipídios, desse álcools graxos, né, de cadeia longa, que é que vai acontecer, principalmente em manifestações no sistema nervoso central e na pele, tá? A incidência é bem 1 para 200 mil, certo? Nascidos vivos, tá bom? Que é bem baixa, tá? E essa síndrome é caracterizada, como o Dr. Guido bem falou, pela tríade, né? Que é a ictiose, e essa ictiose não é aquela vulgar, que a gente mais comumente vê, é uma ictiose que o bebê nasce com ela, né? Que é uma icteratose generalizada da criança, tá bom? Que tem a predileção, geralmente, por articulações, dorso da mão e dos pés. E uma característica principalmente dessa síndrome, é que há esse prurido, né, ao nascimento até o primeiro ano, que diferente de outras ictioses, especificamente dessa doença, causa, tá bom? Geralmente, outra tríade dela é a deficiência intelectual, que torna-se mais evidente em torno de 1 a 2 anos, tá? Isso pelo atraso dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, e fica mais evidente justamente nessas idades, tá certo? Pode ter uma di- ou tetraparesia espástica, e o fato de ser espástica, devido a essa retração miotendínea e hipotrofia muscular, que causa essa doença, tá? Tem início em torno dos 3 anos de idade, essa tetraparesia espástica, e é mais grave, né? Tem um comprometimento maior nos membros inferiores, mas os superiores também podem estar acometidos. Então, classicamente, a tríade clássica dessa doença é ictiose, ictiose com o paciente já nasce assim, uma deficiência intelectual e essa tetraparesia espástica, tá? Outros casos associados, outros achados que podem ter são principalmente oftalmológicos, que é fotofobia, distrofia macular, tá certo? E diminuição da acuidade visual. Pode cursar também com outros sintomas neurológicos, que é uma paralisia pseudo-bulbar, cursando com uma disartria ou até mesmo anartria, e epilepsia. A epilepsia já é um pouquinho mais incomum nesses casos. Os aspectos de imagem, na TC, assim, fica um pouco específico, mas é esperado que hajam umas leves hipodensidades na região onde a gente, na substância branca, onde a gente já viu na criança, né, que geralmente é peritrigonal ali, ou centro semiovais, região periventricular, tá? O padrão de uma leucodistrofia, assim, comum, né, vamos dizer assim. Nas alterações da ressonância magnética é o melhor exame para avaliar isso, onde vai ver justamente o hipersinal no T2 e FLAIR, na substância branca periventricular, peritrigomal e nos centros semiovais, tá? Tem um predomínio mais posterior ou occipital, tá? E não tem realce ao meio de contraste. Não é esperado ter esse realce ao meio de contraste. De tal forma que a espectroscopia, nessa doença específica, ela ganha um grande, vamos dizer assim, destaque, tá? Porque é quase que patognomônico, né? Onde a gente vai ver esse pico de lipídio, tá certo? Na espectroscopia, associada a uma história clínica dessa, a gente basicamente pode dizer com certeza que se trata dessa síndrome, tá certo? Pode haver uma ligeira redução da relação de N-acetil aspartato com creatina. Aqui é o padrão de ictiose esperado para essa criança, tá bom? Aqui nesse T2 a gente observa aqui um alto sinal na substância branca peritrigonal, certo? Nos cornos occipitais, ou nos lobos occipitais, tá? E aqui mais ou menos a assinatura
da espectroscopia, tá bom? Onde tem um espectro multivoxel, tá? Onde a gente observa aqui um pico de lipídios maior, onde, principalmente na região do peritrigonal, onde está alterado na substância branca, a gente evidencia nesse gráfico, tá? Em comparação com o N-acetil-aspartato, que é um pouquinho menor, tá bom? Mais uma vez, aqui, nesse flare, a gente observa um certo alto sinal na substância branca, aqui evidenciado, tá? No T2 a gente confirma também, e nessa single voxel a gente vê o pico de lipídio, aqui, precessando mais ou menos em 1.3, 1.4, tá? Nessa single voxel também, a gente vê bastante alteração na substância branca, aqui no centro semialvais, tá? E, mais uma vez, o pico de lipídio. Vejam que é monótono, tá? Quando a gente vê essa alteração na substância branca, com pico de lipídio, lembrar da síndrome de Sjögren-Larsson. Mais uma vez, o diagnóstico ele passa por esse raciocínio, ou seja, o paciente que tem uma ictiose congênita, mas a qualquer achado neurológico, a gente pensa nessa condição. Aí na imagem, a gente vai ver esse padrão de leucoencefalopatia, tá? Onde na espectro, tá bom? Vai ter esse pico de lipídio. Então, a gente já pode afirmar com certa segurança se trata dessa doença. Logicamente que pode pedir, né, a análise isolada dos genes, bem como das proteínas associadas. Esse é o artigo que a gente fez a pesquisa da aula, tá bom? E é isso, pessoal. Parabéns, Leandro, muito bom, viu? Valeu, obrigado, cara. Parabéns pela apresentação, Leandro, pelo caso. Pois é, então, esses casos geralmente já vêm com a suspeita, né? Como o Leandro falou, da ictiose é bem característica, né? Mas, assim, eventualmente, se vocês se depararem com um caso desse, né, semelhante, e às vezes a pessoa pedir só a ressonância de crânio, né, aí você não vai ser específico, né? Você pode sugerir a espectroscopia, porque aí vai realmente ser um dado bem específico e confirmar aí a hipótese de Sjögren-Larsson, né? Então é isso, pessoal. Parabéns aí quem apresentou e o pessoal que participou também. E boa noite a todos. Até a próxima.